Nas duas perguntas anteriores, vimos que Deus executa o seu decreto por meio da obra da criação. Então, na pergunta número 9, nós vimos que ele criou os céus, a terra e tudo o que existe a partir do nada. E vimos que na pergunta número 10, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Caso você ainda não tenha assistido o comentário desta pergunta, vá até a descrição, onde estará colocado os links que você poderá acessar as perguntas que foram feitas anteriormente. Neste momento, nós ouviremos a exposição da pergunta número 11, em que os teólogos de Westminster fazem o seguinte questionamento: quais são as obras da providência de Deus? Resposta: as obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as criaturas e todas as ações delas. Na pergunta número 7, vimos que Deus decretou todas as coisas que aconteceriam. E ele colocou então esse decreto em prática por meio da obra da criação, quando criou todas as coisas como havia planejado, razão pela qual ele disse que tudo era muito bom. A Escritura, porém, o revela também como aquele que conduz tudo o que ele criou para a glória dele. Nós percebemos então que Deus, ele tem o controle de todas as coisas, e é isso que nós chamamos de providência divina. Na tentativa de compreender os acontecimentos de sua vida, aqueles que não conhecem o Senhor ou desprezam, atribuem ao destino, à sorte ou a acaso a condução de seus dias. A cultura expressa muito bem essa convicção. Por exemplo, na música Epitáfio, a banda Titãs expressa a fragilidade da vida, pois esse próprio título sugere que ela é uma homenagem a alguém que já estava morto. Enquanto essa música estava sendo produzida, o guitarrista da banda, Marcelo Fromer, ele morreu depois de ser atropelado em São Paulo. E alguns fãs então entenderam que essa música era uma memória, uma homenagem que eles estavam fazendo a este músico que havia falecido. Porém, apesar da letra convidar os ouvintes à reflexão, o refrão demonstra a desesperança do homem que não conhece o Senhor, pois ali é cantado que o acaso é quem protege aqueles que vivem distraídos. O cristão, porém, não acredita que a sua vida é conduzida pela sorte e nem muito menos pelo acaso, mas pelo Senhor, de forma que um cristão nem deveria sequer fazer uso desses conceitos, já que até mesmo em coisas insignificantes, como um simples lançar sorte ou jogar dados, tem o seu resultado definido pelo Senhor, como Salomão nos diz em Provérbios no capítulo 16, no verso número 33. Um exemplo do que está sendo dito aqui pode ser visto na morte do rei Acabe. Acabe era o rei de Israel, e no momento então que estava se preparando para uma batalha, ele mandou que fosse procurado o profeta Micaías, para que ele lhe desse alguma orientação sobre como ele deveria proceder. Então, naquele momento, Micaías, o profeta do Senhor, diz que Acabe seria morto nesta batalha, já que no texto de 1 Reis, no capítulo 22, no verso 17, é dito que o povo ficaria como ovelhas sem pastor. Então, diante disso, Acabe, tentando evitar a sua morte e o cumprimento da palavra do Senhor, ele disfarçou-se, ele não se paramentou com as suas próprias vestes, mas ele se infiltrou no exército de Israel, pensando que poderia de alguma forma evitar que a palavra do Senhor se cumprisse. Porém, Acabe não pensava que ninguém consegue se esconder do Senhor e nem muito menos impedir os seus propósitos. Então, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 22, no verso 34 ao verso 35, é descrito a morte do rei da seguinte forma: então, um homem entesou o arco e, atirando-o ao acaso, feriu o rei por entre as juntas de sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro defronte dos sírios, mas à tarde morreu. Veja, aquele flecheiro, em sua cabeça, atirou aquela flecha a esmo,
porém o Senhor conduziu aquela flecha para o cumprimento de seu propósito. Esta é a grande diferença entre aqueles que amam o Senhor e os que não o conhecem. Porque aqueles que amam o Senhor descansam na firme convicção da ordenação que o Senhor tem sobre todas as causas e as consequências das coisas, segundo o conselho da sua vontade, conduzindo tudo para a sua própria glória. Ou seja, aqueles que conhecem o Senhor, que confiam nele, descansam na segurança de que ele está conduzindo todos os acontecimentos da história por meio de sua santa e bendita providência. Louis Berkhoff, em sua Teologia Sistemática, define a providência como o permanente exercício da ação divina, pela qual o Criador preserva todas as suas criaturas, opera em tudo o que se passa no mundo e dirige todas as coisas para o seu determinado fim. O reverendo Heber Carlos de Campos, ele expande um pouquinho o conceito e de forma mais profunda diz que a providência é a atividade do Deus Trino, por meio da qual ele, primeiro, provê as necessidades de suas criaturas, segundo, preserva todo o universo criado, terceiro, dirige todos os caminhos individualmente, quarto, governa todas as obras de suas mãos, 5, retribui todas as obras, e sexto, concorre em todos os atos de suas criaturas racionais, sejam bons ou maus, de modo que nada escape do seu controle. A doutrina da providência só é possível porque ela é praticada por um Deus que é todo-poderoso e que tem o poder para fazer com que todas as coisas aconteçam exatamente como ele planejou. Além disso, por Deus ser santo, por Deus ser sábio, por Deus ser justo, a condução que ele faz de todas as coisas refletem esses atributos dele. E por isso nós podemos confiar plenamente no cuidado que ele tem. Van Dixhoorn, comentando a Confissão de Fé de Westminster, ele diz assim: todas as coisas estão nas mãos de Deus. No entanto, se não lembrarmos que são boas mãos, isso não será muito confortante para o povo de Deus. Mas saber que podemos confiar na providência de Deus é realmente algo reconfortante. Assim, por mais que a obra da criação tenha sido concluída no sétimo dia, o Senhor continua a trabalhar atualmente por meio da obra da providência, conduzindo cuidadosamente todas as coisas para que se mantenham perfeitamente funcionando. A providência do Senhor atua para preservar a criação. O salmista adora ao Senhor reconhecendo essa verdade quando disse: a tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Salmos 36, verso 6. Na Epístola aos Hebreus, isso também é confirmado ao dizer que Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Como escrito aos Hebreus no capítulo 1, no verso 3, ele diz. O reverendo Paulo Anglada explica que a obra da preservação diz respeito ao sustento ou à manutenção de toda a criação feita pelo Senhor, de tal forma que ele ativamente mantém todas as coisas funcionando para a sua própria glória. Infelizmente, por influência do naturalismo, somos levados a pensar na sabedoria da natureza, e há até quem chame a natureza de mãe. E isso faz com que aquelas características e atribuições de pessoalidade que pertençam ao Senhor como Criador sejam atribuídas à sua criação. E isso é condenado por Paulo em Romanos no capítulo 1, do verso número 21 até o verso número 23. Gerhardus Voss, comentando sobre a preservação do Senhor, diz: o que aconteceria a todo o universo criado, inclusive à raça humana, se a obra da providência de Deus fosse retirada ou suspensa por um único minuto? O universo todo, a raça humana, deixaria de existir instantaneamente. É a providência de Deus que a cada momento sustenta a existência do universo criado. Como já vimos, por meio das leis naturais que o Senhor estabeleceu, ele mantém todas as coisas funcionando.
Mas é Ele, o legislador que estabeleceu essas leis, que sustenta tudo para que elas continuem a funcionar. A providência de Deus mantém tudo funcionando nos seus devidos eixos, nos diz Thomas Watson, ou tudo mais seria rapidamente dissolvido e o eixo principal se quebraria. Se a providência de Deus fosse retirada por um só momento, as criaturas se desintegrariam e voltariam ao seu primeiro nada. Alexander Hodge, ao comentar a Confissão de Fé de Westminster, ele mostra que existe uma grande diferença entre as obras da criação e as obras da providência, pois a criação, diz ele, ela mostra a maneira como todas as coisas surgiram ou como Deus chamou à existência tudo o que existia. Mas a preservação é o que faz com que todas as coisas continuem a existir, já que a criação se refere apenas ao começo. Além disso, na criação não pode haver uma cooperação, já que não havia nada. Mas na preservação, sim, há uma confluência da primeira com a segunda causa. Na Bíblia, portanto, as duas coisas nunca se confundem. Deus criou todas as coisas e Ele também é quem mantém todas elas funcionando em harmonia. Portanto, a obra da criação e da preservação de Deus sobre todas as coisas que criou, torna impossível que um cristão seja deísta ou naturalista, pois estes não acreditam que exista um Deus que sustenta todas as coisas, pois, na melhor das hipóteses, como já vimos na pergunta da criação, eles acreditam que pode até ser que houve um Criador, mas se houve, esse Criador não tem mais nenhuma relação com aquilo que ele criou. Mas os cristãos, aqueles que amam ao Senhor, entendem que é o Senhor que sustenta todas as coisas e preserva até mesmo a natureza para que ela não seja destruída. Além de preservar a criação, o Senhor também governa e conduz todas as coisas para a sua própria glória. O reverendo Paulo Anglada explica que o governo de Deus diz respeito à direção que ele dá para todas as coisas que criou. Por meio da obra da providência, o Senhor sustenta, opera e governa toda a criação, sujeitando-a para que ela cumpra o propósito para o qual foi criado. Esse controle absoluto do Senhor o torna, em última instância, o responsável e a causa primária de todas as coisas que acontecem, sejam elas boas ou ruins, de tal forma que absolutamente tudo o que acontece segundo o decreto dele, conforme vimos na pergunta número 7. A causa primária da obra da providência é a vontade soberana de Deus, nos diz Paulo Anglada. O propósito eterno de Deus, o plano eterno perfeito e todo o abrangente da Trindade Santa. Com relação, portanto, à sua causa primária, a obra da providência não é contingente, mas infalível, eficaz e imutável. Tudo no universo, incluindo as ações das criaturas morais, ocorre exatamente de acordo com o plano eterno de Deus. A Escritura revela o Senhor como aquele que pode agir sobrenaturalmente, se assim for da sua santa vontade, pois ele não está sujeito às leis e às regras que ele mesmo criou. Diz o reverendo Paulo Anglada assim: Deus não está limitado ao uso dos meios para executar a sua vontade. Ele pode agir diretamente, sem o emprego de meios, ou mesmo contrariando as assim chamadas leis naturais. A isso chamamos de providência extraordinária, que são os milagres e os sinais miraculosos mencionados na Bíblia, que são demonstrações dessa providência do Senhor em agir de forma extraordinária no mundo. Por ser quem controla e governa todas as coisas, o Senhor pôde abrir a madre de uma mulher estéril, como aconteceu com Ana, e está registrado em 1 Samuel, no capítulo número 2, quando ela canta ao Senhor agradecendo pelo nascimento de seu filho Samuel. E foi porque Deus também é o soberano e que controla todas as coisas, que ele fez com que a idosa Sara, já tendo o seu ciclo menstrual cessado, desse à luz a Isaque, o seu filho, já em idade avançada, como Gênesis capítulo 21, verso 2 nos diz, e Paulo registra também em Romanos capítulo 4, do verso 19 e no verso 20.
Foi por ser aquele que controla e pode exercer sobrenaturalmente que ele abriu o mar para que Israel pudesse passar, demonstrando quem ele era. Isso está registrado em Êxodo capítulo 14, verso 15 ao verso 31. E também fez com que maná, algo que nem se sabe muito bem o que é, caísse do céu para que o seu povo fosse alimentado enquanto peregrinava em direção à terra de Canaã, como está registrado no livro do Êxodo, no capítulo 16, do verso 11 até o verso 21. Foi por essa mesma razão que o Senhor Jesus pôde acalmar a tempestade, como está descrito em Marcos no capítulo 4, no verso 35 e no verso 41. Também pôde curar enfermos, como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, também com aquele homem que foi descido diante dele quando ele pregava no Evangelho de Marcos no capítulo 2, no verso 1 ao 12. E também é por ser o soberano que ele pôde ressuscitar os mortos, como aconteceu com Lázaro, que já estava sepultado há 4 dias, como nos diz o Evangelho de João, no capítulo 11, do verso 39 ao verso 44. Entretanto, nem sempre Deus atua sobrenaturalmente para a realização de seus propósitos. Ele pode usar os homens e até mesmo a criação como meios para que o seu decreto seja cumprido. Quando Deus não age de forma direta, nós dizemos que ele usa causas secundárias, que podem ser, por exemplo, as leis naturais, ou os médicos, ou qualquer outra situação através da qual Deus cumpre o seu decreto. Por exemplo, falando positivamente, o uso de uma medicação para trazer alívio, para curar alguém que está doente, é uma forma de Deus agir através deste meio, da medicação, para que ele possa trazer alívio àquele que está sofrendo. Em última instância, quem curou aquela pessoa foi Deus, mas por meio do remédio, que é a causa secundária que o Senhor faz. O profeta Jeremias, no seu livro, no capítulo 31, no verso 35, ele reconhece o uso que Deus faz das causas secundárias ao dizer assim: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e às estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Em outras palavras, o sol nasce, se entardece, a chuva vem, a neve cai, e todos os demais eventos que acontecem na natureza são governados pelo Senhor, e ele os usa para a sua própria glória. Ordinariamente, portanto, Deus usa meios para efetuar a sua vontade soberana, seja enviando chuva à terra ou pregadores ao seu povo. Os propósitos do Senhor são sempre alcançados por diversos meios, como Isaías 55, verso 10 nos diz. Ele é aquele que faz o céu e a terra conspirarem juntos para produzir o grão, o vinho e o azeite que é apreciado, como diz Chad Van Dixhoorn. Além da natureza, Deus também usa o ser humano. Algumas vezes, o homem tem a consciência de que está sendo usado por Deus. Todos aqueles que se santificam em sua vida estão lutando para o cumprimento do aspecto revelado do decreto do Senhor e, consequentemente, estão sendo usados por Deus para a realização de seu santo propósito. Mas nem todos que são usados por Deus sabem. Por exemplo, quando nós olhamos para a vida de José, que já foi citado anteriormente, quando seus irmãos o venderam ao Egito, eles estavam fazendo o mal e pecando, mas ainda assim, foi uma forma de Deus enviar José para o Egito para a preservação da semente e da genealogia do Messias, que viria posteriormente dos descendentes de José, do povo de Israel. É por isso que José diz que Deus transformou o mal, como já vimos, em bem para a glória dele. Também podemos dizer essa mesma verdade quando aquele homem atirou a flecha ao acaso. Ele não esperava que fosse matar o rei de Israel, mas ali ele estava cumprindo a mão do Senhor. E isso também pode ser visto claramente em todo o processo, em todos os envolvidos na morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles estavam agindo com impiedade, mas o Senhor estava fazendo com que esses homens cumprissem o seu propósito eterno para salvar o homem por meio da morte de nosso Senhor e Salvador. Portanto, de forma ordinária, o Senhor usa a criação e o homem para que todos os seus propósitos sejam cumpridos. A exposição da doutrina da providência
tem se tornado um grande dilema para alguns cristãos, pois se Deus conduz todas as coisas, não seria Ele o responsável pela existência do mal? Inclusive, aqueles que não creem no Senhor sempre usam esse argumento como uma espécie de criptonita contra os cristãos e consideram a existência do mal o checkmate contra o Deus da Bíblia, ecoando o pensamento do filósofo Epicuro de que Deus não pode ser bom e todo-poderoso, pois, sendo bom, deveria impedir o mal, e se não o faz, é porque não é todo-poderoso. Por mais que esse argumento possa parecer convincente, a Escritura revela Deus como o Todo-Poderoso, que não pode ter nenhum dos seus planos frustrados, e ao mesmo tempo, como aquele que permitiu a existência do mal, não apenas como um telespectador impotente, mas estabelecendo os limites da atuação para as obras da maldade praticada pelos anjos e pelos homens. O livro de Jó é um exemplo claro disso. Por ser um homem íntegro, reto e temente a Deus, como o seu livro diz no capítulo 1, no verso 1 e no verso 6, Satanás apresentou um falso testemunho sobre ele perante o Senhor, afirmando que tudo o que ele era por conta daquilo que ele possuía. Então o Senhor, para provar que na verdade Jó não era uma pessoa interesseira, permitiu que o diabo tocasse em seu patrimônio e até mesmo em sua família, mas não em sua saúde, como o verso número 12 nos diz. E assim, por ser o Todo-Poderoso, tudo aconteceu dentro dos limites permitidos pelo Senhor. Apesar de ter perdido todos os seus bens, Jó manteve o seu procedimento santo, como o verso 20 ao 22 do seu livro, no capítulo 1, nos diz. Desta forma, Deus manteve o seu testemunho de quem ele era. Então, mais uma vez, o Satanás o acusou. Isso está no capítulo 2, do verso 4 ao verso 5. E agora o Senhor permitiu que ele tocasse na saúde de Jó, mas ordenou ao diabo que preservasse a sua vida. E novamente aconteceu exatamente como o Senhor havia determinado. Isso deixa evidente que até mesmo Satanás e as maldades do homem estão sujeitas à determinação e aos limites impostos pelo Senhor. O reverendo Heber Carlos de Campos diz que há na igreja evangélica um entendimento de que Satanás é o rei deste mundo e que exerce o domínio e o controle sobre ele. Mas não há nada que esteja tão longe da verdade bíblica do que essa crença, ele diz. O mundo não está num caos. Há um grande rei sobre todas as coisas. Satanás esbarra no poder do Senhor que controla todas as coisas. Satanás tem o seu poder limitado por esse Deus Todo-Poderoso e a sua ação ela é delimitada pelo decreto do Deus Altíssimo. Portanto, o mal nunca haverá de triunfar sobre o bem, porque Deus está no controle moral de todo o universo. O governo do Senhor é visto até mesmo na forma como ele usa os ímpios para a concretização do seu decreto. Por conta da idolatria de Israel, Deus usou o rei da Assíria, um homem pagão e reconhecido por sua crueldade, como uma vara para castigar o povo de Deus por conta dos seus pecados. O profeta Isaías diz isso no capítulo 10, do verso 5 ao verso 6 do seu livro. Alguns anos depois, a Babilônia também foi usada contra o povo do sul, que tinha como sede a cidade de Jerusalém. O profeta Abacuque, quando clamava ao Senhor, ouviu o Senhor dizendo que este povo da Babilônia seria usado. E então, diante da crueldade daquele povo, o templo do Senhor foi destruído. E a cidade de Jerusalém também, como está registrado em 2 Crônicas, no capítulo 36, do verso 17 e do verso 19. E até mesmo o povo foi levado cativo por eles para a Babilônia. É por conta disso que Nabucodonosor, o líder dessa destruição, foi chamado pelo Senhor de meu servo, como Jeremias no capítulo 27, verso 5 diz, e também em Jeremias no capítulo 43 e no verso número 10. Deus não somente governa as autoridades espirituais e as autoridades humanas, mas pelo seu poder, ele governa a manifestação do mal moral do mundo. Este mundo não está entregue a si mesmo, perdido como se não houvesse controle sobre ele. Deus está no trono e, como rei que é, exerce poder e controle sobre todos os seres morais que criou, de forma que tudo o que acontece
será sempre o cumprimento dos seus propósitos na história do mundo. Por mais que tenhamos dificuldades em compreender como Deus usa o homem e a sua impiedade sem ser o responsável pelos pecados dele, a Bíblia é clara em demonstrar que o Senhor controla até a perversidade do coração do ímpio. Olha o que Lucas nos diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, no verso 6. O qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Salomão é enfático ao declarar que até o perverso é parte do plano eterno do Senhor, pois diz: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Provérbios capítulo 16, verso número 4. E Paulo também mostra claramente no livro de Romanos, no capítulo 9, no verso 21, que Deus criou pessoas para a sua própria desonra. Essas pessoas que não foram salvas e não serão salvas pelo Senhor, foram criadas por Ele, entregues ao seu próprio coração, para que por meio de suas próprias vidas, pela maneira ímpia como vivem, eles sejam condenados ao inferno. Pois aqueles que são condenados o são segundo as suas próprias obras, como Romanos capítulo 2, no verso 11 nos diz. Deus não é o responsável por incutir a maldade no coração do homem. O que ele faz é apenas retirar a influência de sua graça. E então o coração do homem se endurece por si mesmo. E assim, quando a luz do Senhor se retira dele, a escuridão preenche o ambiente, nos diz Thomas Watson. Alexander Rod diz que Deus não só permite os atos pecaminosos dos homens, mas ele dirige e controla tudo segundo a determinação de seus santos propósitos. Contudo, essa pecaminosidade não pertence ao Senhor, mas somente àquele que é o agente pecador. É esse mesmo entendimento que é visto no comentário de Horne, do Breve Catecismo, quando ele diz: sim, até os feitos pecaminosos dos homens são controlados pela providência de Deus, mas isso não o faz responsável por seus feitos. Deus permite que os homens pequem, Deus limita e refreia o homem em seus pecados. Deus dirige e dispõe os pecados dos homens para suas finalidades, mas ele não é o responsável por nenhum deles. Portanto, por meio da providência do Senhor, nós cremos que ele preserva e sustenta toda a criação, governando todos os atos dos homens, inclusive restringindo o pecado e a maldade dos ímpios, de tal forma que ele é glorificado em tudo o que acontece, não sendo, porém, o responsável pela pecaminosidade do coração do homem, como nós veremos nas próximas perguntas. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude a crer naquilo que a palavra dele revela, ainda que você possa encontrar dificuldade